Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua cidade, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta da fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As três leituras, ou seja, nas três leituras, nós podemos tirar o seguinte pensamento: Deus capacita aqueles que escolhem. Ele chama a cada um para uma missão. Chamou a Ezequiel, e juntos acabamos de ver na primeira leitura. E qual foi a responsabilidade que ele incumbiu a Ezequiel? Que ele fosse anunciar o Evangelho, que ele fosse pregar a conversão, que ele fosse denunciar as injustiças, que ele fosse do lado da verdade, que ele dissesse ao povo aquilo que o povo deve ouvir para poder ter vida e vida em plenitude. E Deus faz com que Ezequiel tome consciência de que a missão dele não será uma missão fácil. É uma missão difícil. É uma missão dura. Porque o povo para o qual ele é enviado é um povo de cabeça dura. É um povo alérgico à prática do bem, à verdade, à justiça, ao amor. É um povo que não quer obedecer à palavra de Deus. Mas Deus diz a Ezequiel que ele deve anunciar, não pode desistir de cumprir a sua missão. Quer o povo escute, quer não. O importante é que ele fale em nome do Senhor. No Evangelho, essa mesma temática aparece. Jesus vai para a sua cidade e começa a pregar o Evangelho. Começa a falar das realidades do reino dos céus. Dá-lhes a conhecer aquilo que é o desejo de Deus, seu Pai, e por isso também é nosso Pai. Em contrapartida, os seus familiares não ouviram. Ficaram admirados, ficaram assustados com a tamanha sabedoria, com a tamanha autoridade com que Jesus falava, e então começam a questionar-se. De onde ele veio tanta sabedoria, tanta ciência? Não estão entre nós os seus parentes, os seus irmãos e as suas irmãs? De onde é que ele tirou tanta sabedoria, tanta ciência, tanta inteligência? De onde é que ele tirou o poder de curar, de fazer milagres? Eles se esqueceram de que Deus capacita aqueles que ele escolhe. Na segunda leitura, Paulo dirige a sua palavra a todos nós, por dois motivos. O primeiro motivo, ou seja, ele dirige-se a nós, dando-nos a conhecer aquilo que se passa com ele. Trago no meu coração como que espetada uma espinha. Para que motivo? Para qual é a justificação, qual é a razão dessa espinha que está espetada em Paulo? Por dois motivos. O primeiro é para que ele não se ensoberbece, que ele não fosse soberbo, não fosse vaidoso, não se desse por um cara, o Todo-Poderoso, um bambambam, o detentor da verdade, da justiça, o único que sabe fazer bem as coisas.
O sucesso não deve ser atribuído ao enviado, ao profeta. O sucesso, a vitória, o poder e a glória deve ser dado àquele que envia a pessoa a cumprir a missão. Porque ele é simplesmente um enviado, um emissário, um mandatário. Ele cumpre uma missão, cumpre uma ordem. Ele obedece à lei de quem o enviou. E então, essa espinha espetada no corpo de Paulo, na alma de Paulo, faz com que Paulo tome consciência de que se ele pode fazer isso, foi porque Deus o capacitou, Deus lhe deu forças. Não porque ele fosse, aliás, nas suas debilidades e fraquezas, ele reconhece que o poder não vem dele mesmo, mas vem de Deus. Por isso, prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas. Quando me sinto fraco, então é que sou forte. Diante dessa conversa que acabamos de ter, quais são as lições que nós podemos tirar dessas três leituras? A primeira lição, nós podemos tirá-la do Evangelho. Você pai, você mãe, você filho, você neto, não pode deixar-se iludir, não pode renunciar ao seu dever, às suas obrigações. Mesmo que os seus pais não lhe escutem, é necessário que você fale aquilo que deve ser falado. Mesmo que o seu filho não ouça, não obedeça, não queira saber, é necessário que você cumpra a sua missão. Jesus não foi compreendido pelos seus parentes, pelos seus contemporâneos, pelos seus concidadãos. Não foi entendido pelos seus familiares, mas nem por isso ele deixou de cumprir a sua missão. Ele pregou a todos e para todos. Ele fez com que aquilo que era o desejo do seu pai fosse transmitido na íntegra. Essa lição também nós a encontramos na primeira leitura. O próprio Deus a insistir que Ezequiel não desista. Por isso, você pai, você mãe, quer o seu filho lhe escute, quer não renuncie ao seu dever, à sua obrigação. Quer a sua mãe obedeça ou não obedeça, fale o que deve ser falado. A verdade deve ser dita. Doe a quem doer. Haja o que houver. Faça o que tiver que fazer. Haja sol, haja frio, haja noite, haja dia. É necessário que nós cumpramos a nossa missão. Esta é a primeira lição que nós tiramos da primeira leitura e do Evangelho. A segunda lição, nós a encontramos, a podemos tirar da segunda leitura. É necessário que você e eu como padre, falo como padre, as minhas fraquezas, os meus vacilos, os meus pecados me ajudam a tomar consciência de que eu não sou santo. Assim você pai, você mãe, as suas fraquezas, é necessário que você as assuma, não negue as suas fraquezas, não negue os seus erros, nunca diga eu não faço pecado, eu estou sempre certo. As suas fraquezas ajudam você a caminhar rumo à santidade. Por isso é que Jesus nos disse: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Sede santos, como o vosso Pai Celeste é santo. Porque se nós não fizéssemos erros, se nós não fôssemos fracos, se nós não fôssemos débeis, se nós não cometêssemos falhas, nós seríamos os perfeitos. Nós já seríamos santos, e o nosso lugar, o lugar de santos não é aqui na terra, o lugar de santos é lá no céu. Então, enquanto nós estivermos nesta caminhada em direção ao céu, nós precisamos saber lidar com as nossas falhas, com os nossos erros, com as nossas fraquezas. Nós devemos assumi-las, tomar consciência de que nós somos falhos, mas nas nossas fraquezas Deus nos capacita, porque Ele que escolheu você para ser pai, Ele escolheu você para ser mãe, Ele escolheu você para ser filha, filho de tal senhora, de tal senhor, Ele lhe vai capacitar. Certo? Essa é a segunda lição. A terceira lição e última é também tirada da segunda leitura.
Paulo diz: prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas, porque quando me sinto fraco, então é que eu sou forte. Sou forte por quê? Porque aí eu recordo à fonte. E onde é que está a fonte? A fonte está em Jesus na Eucaristia. A fonte está em Jesus na Palavra de Deus. A minha debilidade, as minhas fraquezas fazem com que eu corra para aquele que me dá força. Me faz com que eu vá ao encontro daquele que me capacita em tudo. Porque basta ter a minha graça. Ouvimos na segunda leitura. A nós basta, cabe ir ao encontro, cumprir a nossa missão, o resto Deus faz. Basta confiar. Espere sempre no Senhor. Lute a propósito, a despropósito. Pregue a despropósito, a propósito. Haja o que houver, como dizia há pouco, é necessário que nós, apesar das nossas limitações, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, nós temos que ir em frente e não desistir daqueles que nós amamos. Porque na hora em que nós nos sentimos fracos, se nós clamarmos, o nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Naquele preciso momento, como dizia Jesus a Santa Faustina, é no momento mais difícil em que se revela a minha misericórdia, o meu poder, a minha força. E então você será mais do que vencedor. Por isso é que Paulo nos dá uma lição muito boa e maravilhosa. Tudo posso naquele que me fortalece. Obrigado, Jesus. Pode falar comigo. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque no momento mais difícil, No momento mais difícil, no momento da dor, no momento da dor, no momento das lágrimas, no momento das lágrimas, no momento das tristezas, no momento das tristezas, no momento das derrotas, no momento das derrotas, vós estás ao meu lado vós estáis ao meu lado e em mim e em mim, para me poder fazer vencedor. para poder me fazer vencedor. Porque assim falastes Porque assim falaste a Santa Faustina, a Santa Faustina, falastes a Paulo, falaste a Paulo, dizendo: basta-te a minha graça. basta a minha graça. Por isso, Senhor, Por isso, Senhor, que a tua graça que a tua graça me basta. me basta No cumprimento da minha missão, no cumprimento da minha missão. em tudo, ela me faça mais do que vencedor. Ela me faça mais vencedor. Amém. Amém. Em pé, digamos: creio em Deus.